Programa RicardoOlandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô amigos, estamos começando mais um programa RicardoOrlandini.net. O nosso convidado de hoje é Alex Moraes da Silva, que é consultor, assessor na obtenção de cidadania italiana. O Alex, o Brasil, região sul do Brasil, mas nós temos aqui italianos no Espírito Santo, tem um monte de gente no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, diminui um pouquinho em Santa Catarina, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos aqui uma outra Itália. Para quem não sabe, a Itália tem mais ou menos 70 milhões de habitantes que vivem na Itália, lá na bota italiana, e mais outros 70 milhões de italianos fora da Itália. Opa, como é que tem tanta gente assim? Como é que tem tanto italiano no mundo? 70 milhões? Dobra a população da Itália. O Alex, eu gostaria que tu me falasse de quem é italiano no final da história. Quem é que pode pedir a cidadania italiana? Porque já que tem 70 milhões de italianos fora da Itália, como é que é esse número? De onde surgiu isso? Pois então, primeiramente gostaria de agradecer o convite, a gentileza do convite, poder estar esclarecendo um pouquinho aí as pessoas da comunidade que tem intenção e deseja buscar o reconhecimento da sua cidadania italiana, né? Como é que é reconhecimento da cidadania italiana? Reconhecimento da cidadania italiana, porque na verdade, como eu costumo dizer às pessoas, as pessoas já nascem italianas, não existe uma busca de algo que não é delas. Elas já nascem italianas, basta reconhecer aquilo que é seu por direito, vamos dizer assim. Bom, na verdade, por que é dessa forma? Porque o italiano, diferentemente de outras etnias, a lei italiana se baseia no direito de sangue, onde as pessoas, nascendo de filhos de pais italianos, de mães ou pais italianos, elas automaticamente adquirem o direito. Então, por isso que hoje em dia nós temos tantos, vamos dizer assim, italianos fora da Itália, né? Porque todos aqueles que possuem, digamos, de alguma forma, um sobrenome italiano ou uma história de descendência, enfim, a história da avó, do bisavô que contavam, do tataravô, disso. Exato. Histórias de família, elas têm possibilidade aí de estar buscando o seu reconhecimento de cidadania italiana. Basta ter um antepassado italiano, diferente de outras nacionalidades que vale uma geração, 2 gerações, tá? Ou tem leis específicas, sendo filho de um nacional, nascido em qualquer lugar do mundo, é nacional, né? Nascendo no país, tem países, né, que vamos lá, pegar o caso dos Estados Unidos, né? Sim. Se essas mulheres grávidas que estão indo agora para os Estados Unidos conseguirem passar a fronteira e tiverem um filho ali em território americano, e a grande preocupação do Trump, ele já disse isso, serão norte-americanos, tá? E elas serão mães de norte-americanos, tá? Então cria um problema que ele não quer ter, né? Parece uma piada, mas tu tá num avião americano, nasce o filho. Eu já presenciei fato de estar chegando nos Estados Unidos, vem turista que está grávida e os caras não deixarem entrar, porque eles sabem disso, que se nascer vira nacional. Tem gente que entra pelo normal, chega no aeroporto, está quase nascendo, não vai entrar, não deixa entrar. Eles não deixam entrar mesmo, gente. Mas então o italiano tem toda essa liberalidade do sangue. Se tu tiveres na família alguém de 500 anos atrás
chegou lá no teu país, não é o caso do Brasil, nós aqui é século XIX, né? 1860, 70, começaram a vir os primeiros italianos para cá. Exato, 1860 a 1900 foi o auge, vamos dizer assim. O boom, assim. O boom, exato. Dos italianos. Período dos italianos para o Brasil. Não só para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Argentina. A Argentina tem muito italiano, o Peru tem muito italiano também, sim, né? Sim, no Uruguai tem italiano. Sim, no Uruguai. Inclusive, muitos argentinos, italianos que adentraram o Rio Grande do Sul, adentraram pela Argentina e pelo Uruguai também. Sim, é que o Porto descia ou ali em Montevidéu, tá, ou Buenos Aires, eles iam, né, no retorno. Eu tenho a minha família dos Orlandini, desceu no Rio de Janeiro, tá, desceu aqui em Rio Grande, desceu em Buenos Aires e deram a volta, foram ao Peru. E tem Orlandini, de Mantova, do norte da Itália, no Peru, né? É tudo a mesma família, a mesma origem. Gente, Orlandini é um nome comum no norte da Itália, como tem os Orlandi, como tem outros tantos nomes, né? Então, aqui no Brasil tem pouco, porque em tese foi uma única família que veio, né? A família grande, foram descendo no Rio de Janeiro, desceram aqui, outros foram... São e Paulo. Depois se espalharam pelo Brasil e pela América Latina, né? Onde tem italiano também em muitos países. Então, o que vale é o sangue, não interessa quando. Mas, e aí? Eu sei que eu tenho lá o nono, o tetranono, não sei que lá nono, lá que era italiano, que posso até não ter mais o nome italiano no meu sobrenome, mas tem na origem, pegando a família, os pais, os avós, os bisavós, tudo vem daquele italiano lá ou daquela italiana. Que documentação tem que se buscar, se eu não tenho essa documentação? E normalmente, vamos lá, quem é que guarda uma certidão de nascimento de 100 anos, de 150 anos? Como é que se obtém essa documentação? Bom, então não basta ter o direito, né, vamos dizer assim, ao reconhecimento, é preciso cumprir algumas normas, algumas regras, seguir a lei, né, conforme ela dita. É preciso seguir um roteiro, na realidade, para estar chegando até a conclusão de um processo para a cidadania italiana. O que seria esse roteiro? Um roteiro para a cidadania italiana, ele se baseia na árvore genealógica, primeiramente, certo? Se tivesse que elencar algumas etapas do processo, eu diria que a primeira coisa a ser feita é buscar informações a respeito da sua própria família, através de uma árvore genealógica, certo? Buscando informações nas certidões, documentos que já existem e principalmente buscando conversar, buscar ter um relacionamento com as pessoas mais antigas da família, que muitas vezes resolvem a maioria dos problemas, solucionam a maioria das questões. Para montar esse esqueleto aí da árvore genealógica. Exatamente. Às vezes as pessoas acabam quebrando a cabeça atrás de informações, documentos, certidões, e no momento que conseguem ter essa palavra com essa pessoa, um bisavô, um avô que ainda está vivo, ele acaba solucionando todo o problema. Mas enfim, o que se baseia um processo de cidadania italiana? Nas certidões. É preciso fazer uma reconstituição histórica para provar, para comprovar a sua descendência. Então o que acontece? A pessoa tem que buscar as certidões de nascimento, casamento e óbito, sempre de inteiro teor, certo? Inteiro teor, o que seria uma certidão de inteiro teor? Muitas pessoas se assustam com esse nome. Não, mas não é a certidão simples que nós buscamos aí nos cartórios. Não, a certidão de inteiro teor, ela é uma cópia fiel do livro. Ali vão constar todas as informações necessárias para que nós possamos buscar ali, digamos assim, uma pista para dar continuidade a essa busca para chegar, vamos dizer assim, até o antepassado italiano, certo? Uma certidão de nascimento de inteiro teor de uma pessoa, na minha lá tá o casamento, tá os filhos, tá tudo que eu tive, tá ali. É o histórico. Da minha filha também hoje se registra todo o histórico, quer dizer, se falta alguma coisa, tá
na inteiro teor. Mas tem uma coisa, duas coisas que são relativamente difíceis de obter, tá? Mas não impossíveis, e uma que é uma decepcionante, mas tem que ser vista no início, na largada, tá? Vamos lá. Primeiro, eventuais buscas que têm que ser feitas na Itália, tá? Nos cartórios. E na Itália, no passado, tudo era a igreja. Então, são muito organizados, eles têm tudo lá, casamento, nascimento, batismo, tem toda a documentação. E a outra questão decepcionante para alguns é que se o antepassado não cometeu um equívoco de renunciar à cidadania italiana, e muitos o fizeram inadvertidamente, né? Sim. Vamos falar disso depois de um rápido intervalo. Nós já voltamos. Chopp gelado, sanduíche aberto, filé recheado, ranch-schnitzel e grelhado. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes. Empreendedor, aproveite o novo programa para pagar suas dívidas do ICMS, o Refaz, e regularize a sua situação. Ao aderir ao Refaz até 26 de dezembro, você pode quitar a sua dívida com juros reduzidos em até 40% e ganha descontos de até 100% nas multas. Coloque as suas contas em dia e faça a sua parte para que o Rio Grande ofereça melhores serviços na educação, na saúde, na infraestrutura e na segurança. Refaz 2018, Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Voltamos com o programa RicardoOrlandini.net. Estamos conversando com Alex Moraes da Silva, que é consultor, especialista nessa área de cidadania, e em especial cidadania italiana. No final do bloco falamos assim da busca de documentos, que aqui no Brasil é relativamente fácil. Hoje tu consegue, praticamente tu tem algumas limitações com relação do que foi perdido, tá? Isso não quer dizer que seja impossível de conseguir uma documentação que supra isso aí, desde que legalmente que seja aceita pelas autoridades italianas, que seja suprido algum documento que pegou fogo num cartório, alguma coisa que se prove isso e tenha outras testemunhas que provem que aquela pessoa realmente é de origem italiana, tá? Lá na Itália também deve ter o mesmo problema, algum lugar pegou fogo, mas vamos lá, a maioria das descendências italianas sabem a cidade que vieram, coisa e tal, e tem a documentação. Lá também se dividiu em comarcas com o passar do tempo. Daqui a pouco tu nasceu e foi registrado num lugar e que se dividiu aquela cidade e tu casou no mesmo lugar, mas já é outra comarca lá, mas tudo se acha, não tem problema. Mas temos aquilo que eu falei que é um impedimento legal, que tu perderia a cidadania italiana, aquele que abriu mão da cidadania e se naturalizou brasileiro, né? Exato. Isso bate na trave, porque tem um momento de que pode pegar ou não o descendente. Dá uma explicadinha aí, o Alex. Quando pega o descendente e quando não pega o descendente, essa naturalização? Então, na verdade, ocorre da seguinte maneira. No momento em que o italiano opta por se naturalizar brasileiro, os filhos que nasceram deste italiano após a naturalização, eles perdem o direito à cidadania italiana, certo? Porém, aqueles filhos que nasceram antes da naturalização, eles seguem com seu direito ao reconhecimento da cidadania italiana. Quer dizer, o pai ou a mãe, no momento que optam por
não quero mais ser italiano, você brasileiro, você argentino, você... Não interessa o quê. Só vale a partir daquele momento. Não atinge os seus filhos já existentes. Exatamente. Exatamente interessante. Assim. Então, isso é bom de saber. Deve ter um que outro caso com essa questão. Nós temos uma situação que tem que ser levada muito em consideração. Nós tivemos um período de guerra, né, em que o Brasil, até 1942, 43, estava neutro em relação às potências do eixo. Aí, Japão, Alemanha, Itália, tá? E depois de um determinado momento, o Brasil declarou guerra às potências do eixo. Isto mexeu com a estrutura familiar de vários italianos e alemães que viviam aqui no Brasil. Alguns se naturalizaram, nós temos a questão da própria língua, foi proibido falar alemão e italiano no Rio Grande do Sul, vocês lembram disso? Tá, isso é história, né? Mas tem essa questão histórica aí. Resolvida essa questão, não existe naturalização, tá tudo ok, ou se tem naturalização, tu nasceu antes do pai ou mãe ter pedido a naturalização. Eu estou dizendo isso porque daqui a pouco alguém lá em 1943, 44 se naturalizou brasileiro. Tem filho, o filho já era nascido, que é o teu bisavô, é o teu avô, daí tem o teu pai e tem tu. Será que tu tem? Não, mas o meu bisavô se naturalizou. Mas sim, mas o teu avô já era nascido quando ele se naturalizou. Então é isso que tu está dizendo. Exato. Então tu tem isso. Ah, não, mas o bisavô lá se naturalizou, tu não tem jeito. Não, segura aí, gente. Consulta um especialista, vai ver quando se naturalizou. O teu avô, o teu pai já tinham nascido? Se já tinham nascido, é o que tu está dizendo. Ele não perde o direito de cidadania italiana. Exatamente. Vamos à documentação na Itália. O que tem que buscar lá? Também é inteiro teor. Sim. Na verdade, na Itália não se utiliza esse termo inteiro teor, né? O que acontece da seguinte maneira. Os documentos italianos, eles partiram, na verdade, o registro do documento italiano, ele começou a ser, vamos dizer assim, registrado nas comunes italianas a partir dos anos 1870, que foi, digamos assim, uma obrigatoriedade através da lei pública de que as comunes deveriam tomar conta, vamos dizer assim, da sua comunidade. Que antigamente quem fazia... As comunes são as prefeituras. Prefeitura de Porto Alegre, comune de Porto Alegre, vamos dizer assim. Então, antes disso, antes dos 1870 mais ou menos, quem dava conta dos registros eram as igrejas. Então, antes desse período, antes dessa data de 1870, a maioria dos registros as pessoas vão poder estar buscando junto às cúrias, as arquidioceses, as igrejas, às vezes diretamente, esses documentos. E como é que faz isso? Você pode hoje estar buscando na internet, tem muitos meios, através de e-mails, não é necessário que você, não sabendo falar a língua, o italiano, levantar o telefone do gancho e chamar vamos dizer assim, conversar com um padre italiano ou até mesmo um funcionário oficial de uma comune de estado civil na Itália. Então, se pode fazer isso por e-mail ou por carta também, né? Sem problema algum. E eles atendem, tem serviço, né? Exato. O tempo de atendimento, isso é uma coisa que às vezes chama a atenção das pessoas, preocupa. Mas eu mandei uma carta mês passado, eu nunca fui respondido, ou mandei uma carta fazem 6 meses, não me responderam também e tudo mais. São os prazos. Cada localidade, cada comune, cada igreja tem o seu prazo. Imagine que todos os descendentes do mundo inteiro mandando correspondências e e-mails para essas comunes e igrejas solicitando pesquisas de certidões. Então, um enorme volume de trabalho que eles têm, né, na frente, pela frente. E, gente, se tu optar por mandar por carta, o melhor, olha aqui, as igrejas todas, esses lugares todos têm e-mail, tem um site, né? Tu pode entrar no site, fazer a solicitação,
para eles fazerem a busca, daí eles te informam o eventual custo, porque os custos são muito baratos. Inclusive, vocês vão se surpreender, muitas certidões na Europa são mais baratas do que aqui. Mas... que na maioria das vezes não é cobrado. Eles cobram para te mandar o selo. Né? Exato. Às vezes é uma ajuda de custo, vamos dizer assim, para uma igreja, para uma comunidade. Agora, o negócio é interessante, para quem não sabe, eu estou com um filho morando fora do Brasil, tá? Então a gente fala por WhatsApp, por Skype, por e-mail, só que tem coisas que eu tenho que mandar pelo correio, né? 45 dias. Isso aí, 45 dias para chegar uma correspondência daqui na Europa. Então, gente, se você mandou uma carta para uma igreja, para uma cúria, gente, use o e-mail que tu vai economizar já aí 45 dias, né? Exato. Depois o documento vai vir, pois daqui a pouco de lá para cá é um pouco mais rápido. Mas daqui para lá tu pode ter certeza que demora muito, até porque eu já mandei documento que foi aberto literalmente, foi aberto e chegou lá, carimbado, foi aberto para ver o que tinha dentro. Sim. Né? Porque você sabe que droga, gente, tu bota num pedaço de papel, lamentavelmente eu estou dizendo, é a verdade, né? Sim, é verdade. É a verdade. Então, as aduanas e todo mundo estão tendo um cuidado maior. Tem coisa que passa mais rápido, mas assim, o normal é demorar. Sim. Outra dica, aproveitando essa questão de enviar documentos para solicitações de certidões, por exemplo, documentos na Itália dos antepassados, não colocar a data precisa no qual você acha que seria a data de nascimento, por exemplo, ou casamento do italiano. Colocar sempre o ano, fazer um cálculo aproximado e colocar sempre o ano, para que, de certa forma, seja feita no ano, né? Exatamente, porque muitas, vamos dizer assim, na maioria das vezes, as datas nunca estão corretas. Elas estão sempre baseadas em informações que disseram para o fulano, que disse para ciclano, e acabou sendo registrado. Então, nunca coloquem a data correta, achando que deva ser pelo que viu em outro documento no Brasil, enfim. Coloque sempre simplesmente o ano, que vai facilitar a busca para o funcionário ou mesmo um padre na Itália, enfim, e vai acabar digamos assim, não fazendo com que você perca essa oportunidade, porque uma vez um padre ou um funcionário não conseguindo encontrar aquela data precisa, ele simplesmente descarta. Agora, se tu botar o ano lá, ele vai procurar no ano inteiro. Exatamente, e a chance é maior, né? E mais, muitos desses documentos estão escritos à mão, tem que ser um livro que ele vai folheando, né, página por página, para ver quem nasceu, quem casou, quem isso, aquilo outro, né? Então, é muito importante pedir dessa maneira. E aqui no Brasil, os cartórios te atendem por telefone, daí tu manda um e-mail, daí tu faz o pagamento, eles te mandam pelo correio, é tranquilo. Todas as pessoas que eu conheço que precisaram de documentos do interior do estado, foi muito, não vou dizer fácil. Se tu sabe onde é que está, barbada, né? Sim, não é necessário a pessoa, por exemplo, se dirigir, pegar o seu automóvel, por exemplo, é bacana fazer até um turismo, né, digamos assim, e até a região do Nono, e a região da Serra, vamos falar a verdade, mas não é necessário, você pode fazer hoje tudo por e-mail, você encontra todos os contatos na internet facilmente, e eles entregam via correio, chega na sua casa, sem problema. E é relativamente fácil, tu sabendo onde estão, né? Exato. E lembrando, né, documentos têm que ser todos de inteiro teor. Sempre depois de inteiro teor. Montada a árvore genealógica, junta esses documentos, procura uma assessoria. O Alex, quem quiser conversar contigo, ver como é que faz, tu podes ajudar até a montar a árvore, o esqueleto da árvore genealógica, para o cara ver lá se realmente tem direito à cidadania italiana. Exato. Como é que entra em contato contigo, Alex? O pessoal pode estar entrando em contato comigo através do e-mail, certo? O meu e-mail é alex@botinhaassessoriaitaliana.com. Eu tenho também a minha página na internet, meu site,
que seria botinhaassessoria.com. Nós estamos botando aí na tela para vocês verem. E daí tu dás uma orientação aí, quem quiser descobrir que realmente tem esse direito, apesar de ser um processo demorado, né, mas é um direito que se tem, né, e sabendo agora que aquele que tem um ancestral italiano é. Exato. Né? Só falta buscar o reconhecimento da cidadania. É isso, exatamente, né? Exatamente. Deixa uma dica para as pessoas nunca deixarem para um depois, porque um processo de cidadania, ele nem sempre caminha de acordo com o planejado. Às vezes um processo pode demorar pouquíssimo tempo, como podem levar anos. Então, o quanto antes você buscar... Quanto mais cedo começar. Exatamente. Mais digamos assim, fácil fica toda a montagem do processo de reconhecimento, né, no final das contas, da cidadania italiana. Obrigado, Alex. Eu que agradeço. Sucesso. Pela oportunidade. Até um próximo programa. Empreendedor, aproveite o novo programa para pagar suas dívidas do ICMS, o Refaz, e regularize a sua situação. Ao aderir ao Refaz até 26 de dezembro, você pode quitar a sua dívida com juros reduzidos em até 40% e ganha descontos de até 100% nas multas. Coloque as suas contas em dia e faça a sua parte para que o Rio Grande ofereça melhores serviços na educação, na saúde, na infraestrutura e na segurança. Refaz 2018. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.